Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor Alessandro Tenório Mota, ele que é presidente da Federação Nacional de Futebol Goalpost. Alessandro Tenório é pós-graduado em Educação Física, em Psicologia do Esporte e possui ainda bacharelado em Teologia. E aí eu pergunto, né, o que vem a ser essa modalidade esportiva de futebol reduzido, né, que se destaca principalmente pela educação, né, pelas regras educacionais e, sobretudo, regras sociais. O senhor me dizia muito antes de estar aqui na entrevista que tem características muito próprias, não é, do goalpost, do futebol goalpost. E 5 estados da federação já fundaram a sua entidade, né, em termos de federação estadual. E aqui em Alagoas, onde tudo começou, o que é que se pode dizer da aceitação dessa modalidade esportiva? Boa tarde, Gorete Lima. É um prazer estar aqui, agradecer antes de tudo pela oportunidade que é nos dada para falar um pouco de goalpost. Como você bem colocou e frisou, ano passado eu tive a oportunidade de ser selecionado para a escola professora Irene Garrido, lá no Beleão. E lá foi constatado que existia assim, muita indisciplina em respeito de brigas entre si, os alunos quando jogavam. E de repente eu senti a necessidade, e como a gente trabalhava futebol de salão, a gente quando não tinha espaço, a gente fazia 3 contra 3, 2 contra 2, e veio a mente de observar e criar uma regra. E aí com aquilo ali surgiu o goalpost. Então, com essa regra, a gente começou a trabalhar os adolescentes da escola, e com isso, observando com jogos, a disciplina. Do ponto fundamental aqui, eu acho que é a única federação do mundo, em termo coletivo de esporte falar, que o palavrão, o xingamento, propriamente dito, ele é punido com cartão vermelho. Isso fica um critério do árbitro, imediatamente pode expulsar. O que não acontece nas demais modalidades, exatamente, e sobretudo no futebol. Exatamente. Quando se xinga até o juiz. Exatamente. Então, assim, uma forma do professor, didaticamente, colocar isso em prática nas escolas, isso foi fundamental e eu tenho como comprovar através das súmulas do campeonato. O que aconteceu? Então, os meninos, sabendo da regra do esporte em si, eles sabiam se apresentar diante do árbitro, primeiramente que só quem pode ir ao árbitro é o capitão. Então, já tem uma particularidade bem especial. Segundo, a questão da agressividade ela é bastante diminuída, muito. Porque jogos, pronto, no ano passado nós tivemos, daqui a pouco eu vou mostrar a matéria do Gilfal, foi observado que foram 38 equipes. Das 38 equipes, no máximo, só teve um cartão vermelho, mas não foi por xingamento. Foi por uma questão de um carrinho foi aplicado num jogador e foi expulso. Uma infração. Uma infração de acordo com o jogo. E com isso, o índice de faltas acumulativa, que a regra permite no máximo 5 faltas, porque a partir da 5ª falta é tido uma penalidade, cai muito, porque então você já chega mostrando um trabalho educacional de disciplina, que o esporte favorece isso. Apesar, aparentemente, que você observa, como muitos confundem que é o futebol de barrinha, mas não é o futebol de barrinha. Pois como o professor está colocando de uma forma geral, não é? Para a gente entender melhor, não é? Me chamou a atenção porque é uma modalidade que a gente já viu, mas de outra forma. Por exemplo, na praia, as peladas, muitas vezes elas são feitas assim, bota duas barrinhas, não é, pequenininha, e aí pode ter quantos jogadores, vai depender da quantidade de amigos que estejam ali para colocar de um lado e de outro, né? E a bola pode ser qualquer bola também, né? E o que é que difere do futebol do goalpost? Vamos lá. Ele é fantástico porque assim, ele é de inclusão total, porque ele é fácil de ser jogado, porque joga de trio, 3 pessoas com 3 reservas, dupla também, pode ser categoria masculino, feminino e misto. Esse misto ele tem mais caráter recreativo, ou seja, o pai, o filho, pode jogar com outro pai e um filho também, isso em praças, praia, onde tiver a federação já estabelecida. Tem a questão também da parte da competição em si, de ser mais disciplinada nesse aspecto. A quadra, ela é uma quadra bem reduzida, ela é 20 por 15, ela não tem escanteio.
um jogo é bem dinâmico, tem tempo de saída de linha de fundo, a penalidade. E não tem goleiro também. Não tem goleiro. Tem uma área que delimita a defesa. A defesa. Na verdade, assim, onde pode estar, só pode fazer gol fora da área. Então é uma área pequenininha para jogar um jogo muito dinâmico. Rápido. Rápido. Por quê? O futebol, quando é um salão, treinamento de salão, a gente faz uma questão de rodízio, trabalho tático, ofensivo. Então, eu trouxe esse aspecto para dentro do goalpost. Não só ele... O senhor é inventor do goalpost? Sou inventor. A Resiste daqui, nós colocamos como Alagoas, resiste aqui. Alagoas é sempre na vanguarda, não é? Verdade. O importante é que uma modalidade como essa pode mudar o comportamento dos alunos, sobretudo das áreas periféricas das cidades, não é? No seu desenvolvimento educacional e também social, tanto na escola, quanto na família, quanto na sociedade, não é? Me permite, Gorete, falar, nós temos um aplicativo, está sendo elaborado um aplicativo, onde o atleta, ou seja, em qualquer lugar do planeta, quando ele for filiado à federação, uma criança, por exemplo, está disputando, ele mora num bairro do Vilagem, por exemplo, Vilagem Campestre, e tem um outro que está selecionado pela equipe do São Paulo Futebol Clube. Então ele vai ter o mesmo padrão para ser selecionado para a seleção brasileira. Como? Se ele for campeão local e ele for para o regional ou campeão estadual, ele disputa o campeonato nacional. Esse campeonato nacional vai permitir a ele que futuramente ele chegue à seleção brasileira, sem precisar de um empresário ou então a indicação de um treinador. Como isso vai se dar na prática? Por exemplo, digamos que alguns vereadores, entidades religiosas, escolas queiram entrar a fazer parte da nossa federação. Automaticamente essa equipe ela é registrada, gera um número de inscrição, eles poderão participar em qualquer evento da federação e vai pontuando. Digamos que tem a Copa de Bairro, a Copa do Bairro vai gerar N pontuação X, e somando isso, quanto mais competição ele for somado, quando for o coeficiente de semestral, a gente for observar quem está à frente, a gente observar esse garoto ou essa equipe, ele está automaticamente selecionado para os futuros eventos de intercâmbio com outros países. E como se habilitar a participar desses torneios, a participar dessas competições, a estar na federação e participando? Vamos lá, entidades religiosas, seja qualquer uma, escolas, clubes, associações, agremiações, pais também que queiram colocar seus filhos e serem treinadores também para poder levar. E a oportunidade única de, muitas vezes, que o futebol tradicional castra muitos sonhos. Como, por exemplo, quando você pega um seu filho, digamos que tem o meu filho, eu vou levar para um Peneirão, de um CSA, ou do CRB, ou de um Flamengo, ele está disputando com outras 100 crianças. Apenas 20 vão ficar para disputar aquela competição. E as 80, como ficaria? Psicologicamente ela ficaria abatida, porque o sonho dela de ser jogador de futebol no Brasil é muito grande. Eles se espelham sempre em um ídolo. E no goalpost? E no goalpost ele praticamente vai ter oportunidade, só basta ter uma continuidade nos treinamentos, aonde quer que seja, na escola, em qualquer lugar, mediante também com os pais e continuação do campeonato. E com isso, ele participando, ele vai gerar pontuação, porque se ele for campeão até a 10ª colocação, ou seja, primeiro lugar até o 10º lugar, gera ponto. É como o ranqueamento da Fórmula 1. Então, na verdade, o goalpost ele é uma mistura de muitos esportes. Por exemplo, o voleibol trabalha assim como set. Nós colocamos o set também. São 3 sets de 5 a 7 minutos jogados. Tem a questão do handebol. Não tem a questão da linha dos escanteios, a não ser que haja um rebate proposital, você bota para a linha de fundo, aí tem um local onde vai cobrado uma falta. Então é uma mistura completa de vários esportes. Então, quem se habilitar a participar do goalpost não tem que ser necessariamente almejar ser um craque, né? Não necessariamente. Não necessariamente, porque com o tempo todo mundo joga na rua, na escola. O objetivo do goalpost é a inclusão mesmo, é fazer com que a criança todos tenham oportunidades. E outra coisa, é um trabalho realmente de resgatar sonhos. Porque o pai que um dia for jogador de futebol, ele está aposentado, mas quer continuar. E a federação ela tem as categorias destinadas a Master, Adulto 1 e 2. E pode ser feitas as inscrições pelo nosso site, que é o www.goalpost.com.br, ou pelo nosso telefone de contato, que é o 9802
4938. E ainda passar todas as informações. Tem muitas escolas nos chamando para fazer oficinas, já colocando no cenário da própria escola. Por exemplo, o Colégio Adventista já cedeu espaço. O SESMAC, junto com o FAO, cedeu também um espaço para que os professores possam estar lá. Nós estamos pleiteando aqui na casa para que possamos tornar o esporte genuinamente alagoano, porque surgiu aqui. E ano que vem... E que maneira seria de viabilizar o que é necessário mais para consolidar o Goal Post? Os nossos governantes, as entidades públicas poderiam nos ajudar, porque nós temos o registro, o CNPJ, tudo, com um projeto de lei que através do deputado Francisco Tenório, ele vai ser o autor, vai levar para a Câmara, para que a gente possa levar para o Brasil todo e para ir lá fora do mundo também, porque já existem outros países interessados. Pois é, e antes de falarmos internacionalmente, né, como está a aceitação do Goal Post agora aqui no Brasil? Há outros estados que também já criaram as suas federações. Isso. E são parceiras aqui de Alagoas. Como se dá essa ligação, essa parceria? Nós estamos entrando em contato com alguns estados. Praticamente hoje nós temos o Piauí, está em andamento a conclusão lá. Temos a Bahia, através de Feira de Santana. Temos em São Paulo, em Marília. Temos aqui em Pernambuco, Jaboatão. Nós temos também Alagoas, está finalizando também. E tem o Acre, mas o Acre está pelo processo de distância, a gente está em dificuldade, mas outros estados já estão interessados, Santa Catarina, por exemplo. Então, com isso, se houver a abrangência com certeza, dessa audiência e pessoas interessadas lá em outros estados, podem entrar em contato conosco. Nós teremos total prazer de expandir o projeto, não só internacional, mas também em todo o território, para fazer a Copa do Brasil. Inclusive aqui, uma Copa do Mundo futuramente. Pois é uma ousadia. Com certeza, é um sonho que eu acredito que vamos conseguir, junto com a diretoria da federação. Como surgiu este sonho? A construção, melhor dizendo, desse sonho. Correto, foi engraçado, que eu recebi por WhatsApp um vídeo, na verdade um vídeo do meu irmão, mostrando que como era o tempo de criança. Aí ele falava que o tempo de retorno para casa era quando a mãe chamava, né? A rua era o melhor local de se estar. Não podia falar palavrão, chamar a mãe, né? Então, daquilo que se ouve muito no futebol convencional, né? Jogava-se aleatoriamente, assim, quando chegava. Então, assim, eu ri bastante, né, com aquilo ali. E eu caminhando, fui para casa da minha mãe e percebi crianças jogando na rua, com 2 tijolinhos, e fiquei encucado. Aí eu parei, entrei lá no meu quarto, comecei a digitar algumas coisas para perceber se tinha algo concreto, alguma coisa em relação a isso. E eu percebi que não tinha. Aí eu vou começar a elaborar as regras. Eu fui digitando. E quando terminou a obra, eu me encantei, porque depois que eu fiz assim, poxa, que legal, vou registrar. Procurei o cartório, fiz o registro direitinho e levei para a escola, para colocar em prática. Porque o pessoal só gostava de futebol de salão, vôlei, aí vamos colocar uma coisa nova. Aí mandei fazer as traves, e aí com isso os meninos adoraram muito, porque era uma coisa à parte, e eles não tinham como não deixar de viver, né? E com aquele momento ali, um estagiário da UFAL esteve lá e achou fantástico. Aí quando eu recebi o convite da UFAL de fazer uma mini palestra lá para os professores de educação física, os futuros professores, através do professor Heriberto, que foi o nosso primeiro vice-presidente. Por motivo não teve, por conta do trabalho dele, mas foi o que abriu a porta para a gente lá na UFAL. Uma pessoa fantástica, admiro muito, respeito, e comprou a ideia e colocou nos Jogos da Integração. E aí, quando colocou nos Jogos da Integração, foi sucesso total do pessoal, dos cursos, gostaram. Aí solicitaram, por que não coloca nos Jogos Universitários? E aí, esse ano, 2019, já estaremos nos Jogos Universitários, para poder justamente já encaminhar isso. E tenho fé em Deus que eu acho que no segundo semestre nós teremos uma Copa do Brasil aí, vindo para Alagoas. Já para cá. E o intercâmbio também primeiro Brasil e Estados Unidos, né? Pois é, no próximo bloco nós vamos tratar dessas questões. Eu vou chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Alessandro Tenório Mota, presidente da Federação Nacional de Futebol Goalpost. Ele que está construindo a consolidação dessa nova modalidade esportiva de futebol reduzido, que se destaca principalmente pelas regras educacionais e sociais e na melhor forma de inclusão com as crianças, adultos, com todos em geral. E só para lembrar que quem estiver interessado em mais informações sobre essa modalidade, como se engajar no Goalpost aqui em Alagoas, é só acessar o www.goalpost.com.br ou então ligar para o número 99802-4938. Professor, falemos agora sobre essa modalidade esportiva que ela, na verdade, democratiza o acesso de qualquer pessoa. É possível, por exemplo, um time ser formado num torneio por adultos e adolescentes, ou tem regras que estabelecem também a faixa etária de participação? Tem sim. Nós temos categorias, são 10 categorias, essas 10 categorias bem divididas, mas também tem uma categoria mista onde não se premia, só apenas a participação. Nos Estados Unidos existe, com certeza você já viu, a questão das gincanas, onde as famílias se reúnem de domingo para justamente participar. E pensando nisso também, eu trouxe para o Goalpost. Então, essa categoria mista é justamente que o pai, o avô e o neto, a mãe, o pai e o filho podem jogar com outros pais. Então, ali, isso é possível, né? Possível, dentro dessa categoria estabelecida como mista. E isso, mista. Essa mista, ela é justamente para isso, para que haja essa massificação do esporte e haja, em vez do pai ficar assistindo o jogo lá e o filho no computador mexendo, pai... Todos sozinhos, né? Pai, vamos jogar uma peladinha? Aí ele vai lá com o filho jogar, digamos, num shopping, numa praia que tem um local específico. Sem nenhum compromisso de ser melhor ou não, não é? Porque isso faz bem para a família, claro. O convívio entre si. Isso, psicologicamente, é uma formação para a criança. Tem identidade que o pai dela participou da infância dela. E é importante isso. O nosso projeto ele visa isso, a construção da família, o resgate dessas crianças. A preocupação é essa. De melhorar o relacionamento. Exatamente, Gorete. E assim, porque hoje, em tempos de internet, a solidão acompanha muitas famílias que estão em seus lares, não é? Cada um numa área, um no quarto, outro na sala, outro na varanda, e ninguém se comunica e o lazer se dá de uma forma muito introspectiva. Verdade. E isso não faz ninguém crescer enquanto ser humano, não é? Com certeza. E é esse trabalho que a federação de desconstruir isso, que a modernidade nos permite, que é boa, saudável, mas tem um limite, né, necessário. E é por isso que a gente vai trabalhar muito em cima disso, da questão da família, nessa parte de categoria mista, né? Agora falemos sobre a participação pela primeira vez, né? Se teve a participação do Goalpost nos Jogos da Integração da Universidade Federal de Alagoas, que foram realizados em outubro. Isso. Né? A gente tem uma reportagem que foi trazida pelo professor, né, Alessandro Tenório, que podemos mostrar aqui como se deu essa participação com os times na quadra, né, no jogo propriamente dito, para a gente ter uma ideia de como ele se desenvolve. Pode rodar. Experiência ótima, né? Participar de mais uns jogos da integração aqui na UFAL. Conhecer uma modalidade nova também, que é o Goalpost, né? A gente já foi campeão ano passado e a gente se adaptou bem com a modalidade e o time está entrosado. É muito bom, recomendo a modalidade, estimula muito a movimentação em quadra, você não pode ficar parado, sempre bola no pé. Então, para quem não tem o esporte ainda, vale a pena tentar e levar para frente aí e se adaptar à modalidade. Sobre a modalidade, né, uma modalidade que a gente só via nas ruas, né, o futebol de barrinha, e hoje sendo oficializado, essa é uma modalidade de faixa que a gente
gente pode estar pegando fácil as regras de agilidade, onde o futebol ágil, a velocidade favorece, e assim, a gente fica muito feliz com o sucesso da modalidade, que já é sucesso, né? Estamos aqui apresentando a geografia, defendendo o título nos jogos passados de UFAL, e mais uma vez aí torcendo para que tudo dê certo, e estaremos lá nos Jogos Universitários defendendo essa modalidade que já é sucesso. Ele é uma modalidade bem interessante, uma modalidade que ajuda na questão educacional também dos atletas. É uma questão que a gente não pode estar usando palavras de baixo calão, enfim. E é um esporte adaptado, né? É como se fosse junto de outras questões, como o vôlei, tem a questão do lateral, é um pouco diferente também de futsal. Ela é bem interessante, principalmente para a gente que cresceu nas ruas, jogando travinha. Ela é muito parecida com essa questão de travinha também. É uma coisa que chama a gente da infância, né? Puxa um pouco da nossa infância. E tem umas adaptações de outros esportes também. E vale salientar essa questão da educação, de não poder falar palavrão. Uma coisa que em outros esportes, qualquer outro, você fala, você xinga, você reclama, mas no gol poste aqui é uma coisa bem diferente, onde você trata a educação com o árbitro. Às vezes você começa a jogar, não entende um pouco a regra, mas aí você sempre tá falando educado com um colega, com um parceiro, com um adversário também. Então é uma coisa que só veio para agregar mais o esporte. Pois é, professor. Vimos aí um exemplo de como se ter um futebol educado, né? E todos assimilando muito bem, e isso vai se reproduzindo em casa, na escola, socialmente, é aquilo que nós falamos anteriormente. Tem tudo para dar certo, não é? Verdade. Eu acho que como professor, a gente tem um trabalho de deixar para a geração algo de bom, algo que constrói o relacionamento, a sua vida, na verdade, como um todo. E eu sou grato a Deus por estar deixando isso, um legado que está fazendo história. E com isso, as gerações vão parar para pensar e vão perceber que é possível, sim, o futebol tradicional acontecer isso. Nós seremos exemplo para o mundo que é possível tratar o outro companheiro, o próprio árbitro, com respeito. Mesmo discordando, manter a relação respeitosa com as pessoas. Né? Isso em todos os ambientes de trabalho, claro. Que faz necessário, porque a intolerância hoje é muito visível no nosso dia a dia. E a gente, como professor, a gente tem essa capacidade de percepção de trabalhar isso. Pois bem, me fale sobre essa experiência fora do Brasil. Nos Estados Unidos já tem uma estrutura lá que vai dar continuidade em outros estados, não é? Isso. Nós estamos... Começou por Utah, é isso? Utah, o estado de Utah, em Salt Lake City, onde, através do presidente Jaidan, que ele está articulando lá, já está em processo, já abriu o CNPJ tudo, já está encaminhando, já está fechando a diretoria dele, órgãos privados já estão comprando a ideia. No Sport City é um local, vamos imaginar, um local 5 vezes maior do que o ginásio do SESI, lá. Que é o local onde as pessoas praticam todo tipo de esporte. No mesmo local lá tem basquete, futebol, handebol, soccer mesmo lá, e tudo um local só. Ele esteve lá visitando o local, já para poder ver a dimensão que é necessário. Eu acredito que no finalzinho de janeiro para fevereiro vai ter a primeira Copa lá, que ele já passou para as informações para a gente. E com isso, acontecendo nos Estados Unidos, a internalização vai ser muito rápida, porque acredito que em fevereiro nós estamos se tornando internacional. E aí a federação, ela migra para a Federação Internacional, junto com outros países, Argentina, Paraguai, Portugal, Espanha, País de Gales, Israel também. Já acenaram? Já acenaram. A gente, primeiro contato, primeira paquera, a gente está passando para eles, mostrando esse material para eles. O interessante é que eles estão comprando a ideia não pelo esporte em si, mas pela forma educacional.
Essa modalidade e essa característica que é forte no esporte. Né? Isso, exatamente. E pensando nisso, quando eu criei, eu precisava de um nome. Um nome forte. E por que goalpost? Eu trabalhei durante muito tempo como marketing multinível. E a gente enxerga além do normal, visão de águia. Então, para alcançar, vender essa mercadoria, eu precisava de um nome forte. Um nome simples, goalpost significa trave, né, a grosso modo, mas é o futebol reduzido. E eu precisava de um nome para que vendesse essa ideia internacional, apesar do inglês ser dominante na maioria dos países, e eu precisava de um nome forte. Então, graças a Deus, coloquei esse nome e deu certo. Foi bem assimilado? Foi bem assimilado. No começo o pessoal falava goalpost, aí, né? Aí depois foi pronunciado. Até eu mesmo tive dificuldade no começo, eu tive que recorrer ao Google lá, mas aos poucos a gente foi aprimorando e explicando às pessoas o que se tratava. Muitas delas, quando olha imediatamente, diz que é futebol de travinha. Pois é, o aluno, o participante colocou ali, né, o futebol de travinha, como a gente conhece de ver na praia. Pois é. É muito comum ver na praia as pessoas improvisando um futebol de travinha, né? E não é, na verdade, um futebol de travinha. Não né? é. Tem regras, tem bem estabelecidas. Quem vai lembrar? Eu acredito que o futebol... São as traves, né? Por causa das traves, mas a dimensão, a própria regra é totalmente diferente. E eu acho que o futebol reduzido, ele surgiu primeiro que o futebol. Certamente. Porque teve 2 pessoas, teve que jogar, depois chamou mais pessoas ao mesmo tempo, né? É verdade, é verdade. Professor, como não é um esporte que visa, digamos assim, formar craques, como no futebol profissional, vender esses craques, né, a peso de ouro, vai se formar clubes de goalpost? E como é que fica essa relação dos empresários que se interessam em patrocinar um evento, um campeonato? Como vai se dar essa relação? Excelente pergunta, fantástica pergunta. A seguinte forma, o goalpost, na verdade, ele vai ajudar o futebol tradicional. Como? De que forma? A gente está tentando entrar em contato com alguns clubes, porque muitos deles gastam dinheiro fazendo peneira, selecionando, mandam seus olheiros para os clubes. E a ideia é fazer com que a nossa competição, esses responsáveis, agentes esportivos, possam assistir na prática a criança jogar aleatoriamente. Espontaneamente, sem saber que está sendo olhada. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque existem vários fatores psicológicos que afetam uma criança na hora que está sendo jogada, a pressão do pai, porque hoje se tornou uma moeda o futebol. E com isso, Gorete, a cobrança do pai é tão grande de que querer ser o empresário do filho faz com que ele, muitas vezes, esqueça do mundo real que vive, pensando que vai ser um dia um Ronaldinho da vida. E quando chega uma fase que ultrapassou isso, ele desmorona em seu sonho. Desaba, né? Desaba. Isso é constatado cientificamente, porque todos nós vivemos de sonhos. Se a gente não tiver sonhos, a gente não vai para frente. Então, o futebol, ele vai servir como alavanca para os outros poderem analisar, porque naquele momento, de repente, uma criança, ela acontece muito isso do Nordeste. O pessoal sai daqui do Nordeste, da estrutura familiar totalmente destruída, vai para um centro de treinamento do Corinthians, São Paulo, Flamengo, esses times lá, eles ficam isolados lá, participando de peneira durante semanas todas. Muitas vezes tímido, podia render muito mais do que... E a condição psicológica que vai interferir negativamente certeza. No rendimento desses eu trabalhei no acesso do CSA, fui preparador físico lá, e eu via muito isso, porque o que acontece é o seguinte, que hoje, eu tenho uma maneira de detectar talentos. Eu posso observar uma criança de vários aspectos. Eu não posso chegar simplesmente a analisar, botar a criança para jogar e pronto dizer que aquele menino não joga bola, não, porque eu tenho que analisar primeiramente a questão emocional dele, como é que está naquele momento. Pode ser que esteja passando uma virose, está sendo cobrado demais dos pais, ou alguém faleceu na família, não vai render. Qualquer pessoa vai fazer até uma prova mesmo de concurso, não consegue ir ali. Nós somos seres humanos, somos tendenciosos, sentimentos. Né? E isso tudo desfavorece Agora imagine, porque certos países pequenos, tipo a Argentina, Brasil, mas tem jogadores excelentes lá,
reduzidos. E o nosso país é enorme, continente, praticamente um continente, e muitas vezes joga fora os talentos que nós temos, para fazer 10, 20 seleções brasileiras aí. Por quê? Porque não se trabalha na questão de lapidar o diamante, porque é mais fácil pegar o diamante do que lapidar o diamante, né? Porque é o carvão que vai ter tempo de conversa, maturidade psicológica, porque o que acontece com muitos nossos ídolos de futebol aí, quando chega no patamar, se separam, o valor das cifras aumenta, deixa a família, não estou dizendo que são todos, mas isso acontece, eu já vivi no meio, sei como é que é. Então, o futebol, o gol posto, ele favorece nesse sentido, você está jogando pelo prazer. E a consequência de você ser visto ou não, vai ser algo que vai ser mais real naquele momento, porque você está jogando sem estar sendo cobrado. Sem aspirar. Sem aspirar. É essa a ideia que a gente vai fazer junto com a CBF, tentando intercalar, para ver se a gente consegue se filiar, ou seja, nesse aspecto de fazer com que os nossos atletas, sejam eles crianças de 5 a 70 anos, possam ter oportunidade justa de ser observados na prática. Os atletas, eles serão ligados à federação? Quer dizer, haveria uma comercialização desses atletas? Como vai, de fato, se dar essa parceria entre quem promove, envolvendo também a federação, não é? Ou a CBF, dentro dessas articulações? Como vai funcionar? Dentro dos moldes do que ocorre no futebol brasileiro? Eu acredito que vai se dar uma forma bem transparente, no sentido de não querer nada em troca, querer vender os sonhos. Os empresários poderão investir, é muito mais fácil o empresário investir em uma equipe com 3 atletas do que uma equipe com 22 atletas. Só para ter ideia, em 2009, nós fomos participar de uma Copa Internacional em São Paulo, em Promissão. Tinha vários clubes lá, tanto do Brasil como de fora. Só que a viagem daqui, a gente levou 66 horas daqui para lá. O ônibus quebrou no meio caminho, foram 20 mil reais investidos. Então é mais difícil o empresário fazer isso. E para os clubes, principalmente um clube do Aliança que foi para lá. E fez uma boa campanha. A gente foi até matéria lá em São Paulo, porque como é que os alagoanos são tão alegres, passar 66 horas, como é que passar 66 horas vendo um outro? Eu contando piada, o outro. Então, assim, essa a importância de fazer, assim, a transparência, não vamos querer nada em troca. O que nós queremos é que os empresários venham nos ajudar a formar ONGs, locais, onde... A viabilizar. Por exemplo, onde o risco é maior da droga, em adotar a criança. Nós temos aqui em Maceió uma Vila Olímpica que está lá parada. A gente quer ativar ali, a gente quer que nossa sede seja lá, a gente está pleiteando isso. Porque isso é uma sede, e o mais importante, vai ser uma sede internacional no Brasil, em Alagoas. Então, como estão as tratativas? Estamos caminhando. É muita burocracia no nosso país, né? Mas eu acredito e tenho fé em Deus que a gente vai conseguir lá. Então, ali vai atender em média de 600 a 1.000 crianças. E isso não só o futebol, mas vamos dar assistência psicológica, vamos dar a questão acompanhamento da família. Então, enfim, sim, vai ser bem geral. Vamos falar um pouco mais sobre esse lado social do Goal Post no próximo bloco. Já já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Alessandro Tenório Mota, presidente da Federação Nacional de Futebol Goalpost. Essa modalidade esportiva de futebol reduzido, não é? De duas não são travinhas, né? Mas uma pequena trave, né? Em que o destaque está principalmente no desenvolvimento educacional e social de quem participa dele. Portanto, eu pergunto, dentro dessa formação que é dada, do que eu já falei, tanto educacional como social, há também a formação técnica de árbitros, por exemplo. Como vocês estão viabilizando essa formação? Gorete, é o seguinte, nós já fizemos 2 cursos para preparar, hoje temos mais ou menos 20 árbitros, está em stand-by, por conta da demanda, porque a gente até agora não expandiu muito, porque se a demanda for grande em todos os estados e outros países, teremos que atender rápido. Então a gente precisa formar árbitros para ensinar outros árbitros, e isso leva tempo, custo. A nossa federação precisa de ajuda dos governos, principalmente o governo nosso do estado, aqui a prefeitura também, nos ajudar, porque não é só o esporte de inclusão, mas é uma estrutura que vai viabilizar lá na frente setores que vai favorecer um trabalho. Então, a arbitragem hoje, nós temos um curso, e vamos abrir um outro curso recentemente, acredito que em 2019, lá para março, através da Federação Alagoana, porque a Nacional ela tem a incumbência de apenas levar para os estados e aí favorecer. Eu acredito que o presidente Felipe vai dar ênfase a essa questão da estruturação desse curso também. Um curso de 120 horas, é o nível profissional, o básico, são 20 horas em média, é simples, são a questão da postura do árbitro. Apesar de muitos árbitros que já participaram, muitos questionaram, mas eu já fiz esse curso de técnico, assim, arbitragem em campo. Mas é diferenciado. É diferenciado, né? A gente tem que mostrar que é um outro padrão, a mostrar a diferença dele, que ele vai ser mais respeitado, ele vai ser digno, porque não vai ficar a desejar de jeito nenhum, porque é questão de tempo só a gente se tornar mundial, é só questão de tempo. E quem iniciar agora com a gente vai estar no início, vai ser o pioneiro, a primeira turma. Imagine se hoje a FIFA fosse montada hoje. Será que ninguém queria iniciar hoje, sabendo que a dimensão é? Então, esse é o objetivo. Se existe algum profissional que queira participar da federação, nós estamos em portas abertas para receber professor de educação física, nível médio também, porque não é nível superior, porque vai gerar também para a categoria de árbitro. Para a categoria de árbitro. Então, assim, para aquele momento, é mais uma renda este final de semana que vai entrar no bolso da família ali e vai ter uma profissão digna realmente e, de repente, pode viajar para diversos estados. Quem pode participar? Quem pode se habilitar a ser árbitro do futebol goalpost? São pessoas acima de 18 anos, primeiramente, né? Qualquer sexo, não tem distinção de sexo, nível médio completo, a gente exige isso. E simplesmente a vontade de querer sonhar alto. Esse eu acho que é o requisito necessário, sonhar alto. Em que aspecto? O aspecto de conhecer outros países, de repente. Porque a gente é o pioneiro aqui no mundo. Então, o professor Alessandro, o presidente, o diretor Luciano Mota, a diretora de eventos Simone, os demais diretores, não pode fazer nada sozinho. A gente precisa do apoio de vocês, das pessoas que vão juntar. Porque nós não temos a ambição de simplesmente dominar. A gente quer levar um esporte que seja para o mundo todo de forma prazerosa. É isso que a ideia principal é. Então, se você tem interesse, mais uma vez, a gente pode passar o telefone, é o 99802-4938. Pode falar diretamente, isso é o telefone do presidente. Ou seja, pode falar, eu vou ter o maior prazer de atender você e dizer que a federação está de portas abertas, a Federação Alagoana está em formação já, em trâmites, já em uso com o presidente Felipe. A questão também do site, se quiser entrar no site, observa lá www.goalpost.com.br, está na telinha aí embaixo. O que acontece? Entre lá, visite, observe, lá tem as regras também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de participar também.
Professor, na reportagem que nós mostramos aqui no programa, verifiquei que havia uma disputa de grupos femininos, de times femininos. Isso. Como é a receptividade das meninas à participação no Goal Post? Elas se sentem mais à vontade? Ao que parece, há uma simpatia, não é? É verdade. Elas, na verdade, elas gostam, elas brincam, na verdade. Elas não têm a questão da disciplina que tem tática do futebol tradicional, né? Que o treinador vai, corre, vai para aqui, treina. Então ela é mais solta. Fica livre. Livre, né? E a adesão é enorme, porque de 30, no ano passado foram 27 equipes masculinas e 23 equipes femininas. Esse ano aumentou para 27 femininas, ou seja, teve um aumento de mais 4, porque aquelas que ficaram de fora no ano passado queriam jogar. E já esse ano já estão perguntando quando é que vai ter os jogos universitários, quando vai ter um campeonato mais alagoano, tradicional. Então a gente está pleiteando, inclusive a gente está pleiteando aí para entrar no GEAL, os jogos das escolas públicas do estado de Alagoas. Então, eu acredito que no primeiro semestre nós estamos negociando isso. Está pleiteando os jogos do Estado, mas lá na Universidade Federal já está garantida a participação nos próximos jogos. Exatamente. Não é? Ela está independente. A gente paralelamente, vai fazer competições constantes. Na ideia é deixar anual. E me esqueci de falar também, porque também como o tênis. O do Goal Post, ele não só joga só na quadra, ele pode jogar também no campo torrão, na praia, pode jogar no campo tradicional mesmo. Então são vários locais e o atleta tem que ser bom nesses locais. Pois é, a variedade também da forma como jogar, não é? Isso. O campo passa a ser a areia da praia, passa a ser um saibro, digamos assim. Exatamente. Não é? A ideia é essa, porque, que você possa vivenciar em vários locais, porque nem sempre no interior... Tem as condições. E a forma de você ser reduzido, ou seja, é flexível. Flexível, dá para qualquer lugar. Qualquer prefeitura que tenha interesse também no nosso estado, pode nos entrar em contato, que nós temos o maior prazer de fazer uma oficina local. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista, não é? Suas considerações também finais, professor. Eu agradeço primeiramente a você, Gorete, pela oportunidade, pela forma bem solta de a gente fazer essa entrevista, me deixou muito à vontade, eu agradeço isso. Quero dizer a você que se não tem um esporte e deseja participar, venha para o Goal Post, tenho certeza que vai gostar. Você, profissional de educação física, está saindo agora nas faculdades, o mercado de trabalho está muito saturado, é uma oportunidade única de você somar junto conosco e fazer crescer o esporte brasileiro, que logo, logo seremos mundialmente conhecidos. Professor Alessandro Tenório, eu agradeço mais uma vez a sua participação e boa sorte na construção da realidade desse sonho. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.